Graça e paz, queridos irmãos em Cristo, seja bem-vindo ao canal Doutrinando 7. Hoje eu quero falar com você sobre a poderosa obra do terceiro Elias. Queridos irmãos, nós vamos estudar um pouco sobre a poderosa obra do terceiro Elias. Quem são o terceiro Elias? Mas desde já eu quero pedir a você que está aqui e não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificações para você estar sempre recebendo aqui dos nossos vídeos, mensagens de advertência, mensagens de reavivamento e reforma, mensagens pautadas na Bíblia e no espírito de profecia. Queridos irmãos, nós queremos falar com você aqui sobre o terceiro Elias, que vem uma mensagem mais direta que a de Elias, que a de João Batista. É uma mensagem poderosa, uma mensagem que Deus confiou ao povo dele desses últimos dias. Deus confiou a nós para sermos o terceiro Elias. E olha que interessante, você acompanha comigo aí na tela. A gente começa esse estudo com dois textos interessantes. 1 Reis 18, 17 e Marcos 1, 3. 1 Reis 18, 17 diz assim aí na tela. E sucedeu que? E sucedeu quando viu Elias, quando viu Elias, Acabe disse: És tu aquele que perturba Israel? Ou seja, Elias foi considerado por Acabe e por todos os apóstolos como perturbador da casa de Israel, perturbador de Israel, irmãos. Olha que interessante, e agora a gente vê aí Marcos 1, 3, a gente já vê agora João Batista, a voz de um que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai os seus caminhos. Queridos irmãos, a profecia nos aponta que nós vamos dar um testemunho mais direto que o de Elias e mais direto que o de João Batista. Vamos ser os perturbadores da casa de Israel desses últimos dias e o povo que vai preparar o caminho para a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para buscar a igreja dele. E olha que interessante, acompanhe comigo aí na tela. Aí diz assim, no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, capítulo 3, a obra típica de Elias e de João Batista. Aí eu coloquei de vermelho. Por anos tem o Senhor estado a chamar a atenção do seu povo para a reforma de saúde. Por anos, irmãos, Deus tem chamado o povo de volta à reforma de saúde, mas o povo não quer dar ouvido à advertência do Senhor e prefere seguir o seu estômago, o seu apetite, que as pessoas têm feito nos últimos dias, o apetite dela como o seu próprio Deus. Eu conheço pessoas que muitas das vezes até zombam, porque eu e minha esposa se tornamos vegetarianos. Pessoas que dizem, isso é besteira, Deus não vai condenar. Outro dia eu estava em uma live de uma igreja central de uma outra cidade e uma das pessoas que eu conheço, a gente estava falando sobre a escola sabatina e ele disse, Deus não vai me condenar porque eu como um pedaço de charque. Eu disse, irmãos, se você lê o Espírito de Profecia e conhece a mensagem de reforma de saúde, se você estuda a Bíblia e entende que a Bíblia aponta que agora, desde quando começou a expiação no santuário celestial, o povo de Deus deve entrar em uma reforma de saúde, reforma de vestuário, reforma de música, reforma por completo e reavivamento, aí a gente entende que essas pessoas que conhecem a reforma, mas rejeitam a luz, vão realmente serem condenadas. Pois o Espírito de Profecia diz que aqueles que estão meio convertidos no tocante ao comer carne, lá na frente vão se apostatar e abandonar os caminhos do Senhor. Então, por anos, Deus tem estado a chamar a atenção do seu povo. Deus, por anos, faz de tudo para chamar nossa atenção. Através de mensagens poderosas, através de reforma de saúde, através dos acontecimentos, através das doenças que têm entrado no mundo, Deus tem permitido para despertar o povo dele a ter uma alimentação mais saudável, para viver melhor, para que consiga discernir o assim diz o Senhor das vozes de multidões
de apóstatas, de anticristos, de falsos profetas que existem neste mundo. Devemos ter a mente sã para ouvir o assim diz o Senhor. E eu sei que não é fácil se tornar vegetariano, abandonar o alimento carne, abandonar os derivados, abandonar o açúcar e tantas outras coisas que prejudicam a saúde. É uma luta constante. Deus chama o seu povo passo a passo a entrar em uma reforma alimentar, uma reforma de saúde. Assim como ele fez com Elias, como ele fez com João Batista. Deus tem chamado a cada um de nós. Continuando aí na tela o texto. Este é um dos grandes ramos da obra de preparação para a vinda do Filho do Homem. Queridos, a reforma de saúde é um dos grandes ramos, ou seja, é o braço direito da mensagem do terceiro anjo, para a gente estar proclamando e preparando o caminho para o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos entrar na reforma de saúde urgentemente, irmãos. Urgentemente. Continuando aí na tela, Conselho sobre Regime Alimentar, capítulo 3, João Batista saiu no mesmo espírito e virtude de Elias, ou seja, João Batista nasceu com o mesmo espírito e virtude de Elias, ou seja, o mesmo espírito de Deus que habitou em Elias, habitou em João Batista, a fim de preparar o caminho do Senhor e fazer voltar o povo à sabedoria do justo. Olha aí de vermelho e sublinhado. Era ele um representante dos que vivem nos últimos dias. Ou seja, Elias. João Batista era um representante dos que vivem nesses últimos dias. Aí, a quem Deus tem confiado sagradas verdades para serem apresentadas perante o povo, a fim de ser preparado o caminho para a segunda vinda de Cristo. João era um reformador. Queridos irmãos, João era um reformador, se vestia de maneira simples, sem ostentação de vestes, sem ostentação de bens. Ele tinha a reforma alimentar. O anjo Gabriel, vindo do céu, deu instruções sobre a reforma de saúde aos pais de João. Olha que interessante. Disse que ele não devia beber vinho nem bebida forte e que seria cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. O anjo deu instruções aos pais de João Batista que devia cuidar da alimentação do filho, preservá-lo na alimentação desde novinho, desde nascido, desde recém-nascido, para que ele fosse e continuasse cheio do Espírito Santo, para que quando assumisse o seu grande ministério de preparar o caminho do Senhor, de denunciar os pecados e apostasia do povo de Israel, de denunciar os pecados de Herodes e Herodias, João Batista pudesse estar continuando cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença do Senhor, cheio do poder do Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que nós somos o terceiro Elias. Nós somos o povo chamado para dar o testemunho mais direto que o de João Batista nesses últimos dias. E nós devemos nos purificar, pois estamos no processo de juízo investigativo. Estamos no Yom Kippur do Santuário Celestial. No dia da expiação do Santuário Celestial, irmãos. E devemos nos purificar, as nossas vestes, mudar as nossas vestes, mudar a nossa alimentação, mudar o nosso jeito de pensar, entrar em reavivamento e reforma. Os dois andam juntos. Continuando aí na tela, Conselho sobre Regime Alimentar, capítulo 3, ainda diz assim: João separou-se dos amigos e ostentações da vida. Aqueles amigos que não levam você a lugar nenhum, aqueles amigos que lhe afastam do Senhor, aqueles amigos que lhe afastam da verdade, aqueles amigos que lhe levam para caminhos de trevas. Você deve fazer igual João, afastar-se dos amigos e também da ostentação da vida. A simplicidade do seu vestuário, feito de pelos de camelo, era uma
permanente reprovação à extravagância e exibição dos sacerdotes judeus, bem como do povo em geral. Queridos, o jeito que João se vestia era para combater a ostentação e o exagero dos líderes judeus da época. Era uma reprovação à extravagância e à exibição dos sacerdotes judeus, ou seja, que se vestiam de maneira com ostentação, querendo ser representantes de Deus, mas ostentando bens, ostentando os vestes, ostentando grandes coisas. E João se vestiu de maneira simples, justamente para reprovar a ostentação, a extravagância dos sacerdotes judeus da época e do povo como um todo. Nós devemos nos vestir de maneira simples. Não precisamos gastar muito dinheiro com roupas caras. Tem gente que se não vestir roupa de marca morre. Tem que ser de marca. Eu não, se eu me vestir bem, gastando pouco, melhor ainda. Comigo não tem essa. Aqui em casa a gente quer se vestir bem, mas gastando pouco. E a gente se veste bem gastando pouco. Tem pessoas não, que tem que ter uma camisa de 200, 300 reais, tem que ter um sapato de 500, 600 reais, tem que ter um terno de 1.000, 2.000 reais, porque... Então João se vestia de maneira simples, para reprovar a extravagância dos líderes judeus da época, dos sacerdotes judeus da época, do povo como um todo, irmãos. E nós devemos seguir, são passos, aqui eu estou destacando isso, para que você entenda que são passos para uma reforma e reavivamento do terceiro Elias, que vai endireitar os caminhos para a vinda do Senhor nesses últimos dias, irmãos. Nós vamos dar um testemunho mais direto que o de João Batista e devemos estar aptos para isso. E esses são os passos: regime alimentar, a reforma de saúde, tirar de nós as extravagâncias nos vestuários, a ostentação de bens e viver uma vida de maneira mais simples possível. Aqui continuando aí na tela diz assim: seu regime puramente vegetariano. O regime de João Batista era vegetariano, composto de alfarrobas e mel silvestre. Era uma reprovação à condescendência para com o apetite e a glutonaria predominante em toda parte. O jeito de João se alimentar era uma reprovação contra aquelas pessoas que faziam do seu ventre, que faziam do seu estômago o seu Deus. E hoje é do mesmo jeito, irmãos. Nós queremos seguir a reforma de saúde, queremos seguir a reforma no vestuário, queremos seguir a reforma nas músicas, queremos entrar num reavivamento e reforma, e dessa maneira, até mesmo sem dizer nada muitas das vezes, a nossa atitude já constrange outras pessoas que são glutões, que vivem só para comer carnes e mais carnes, gorduras e mais gorduras, assim como o antigo Israel, quando saiu do Egito, eles amavam as comidas do Egito, as panelas de carne, as gorduras e mais gorduras. Essas pessoas de hoje vivem da mesma maneira, e o nosso proceder através da reforma de saúde constrange ele ao ponto deles zombarem de nós e dizer: isso é besteira, coma pelo menos um peixe. E a justificativa é: Jesus comeu peixe. A justificativa é: Deus não condena. Os únicos animais que Deus condena está lá em Levíticos 11. Então você pode comer carne. Você pode... Começam a pegar um contexto fora do contexto. Porque desde 22 de outubro de 1844 começou o juízo investigativo, começou o Yom Kippur no santuário celestial, e no santuário terrestre todos faziam jejum, se abstinham de alimentos, de alimento cárneo, e a gente deve fazer o mesmo, porque começou agora o juízo investigativo, eliminar de vez tudo aquilo que destrói o nosso corpo, que é o santuário, o templo do Espírito Santo de Deus. E é uma luta constante, irmãos. A luta é muito grande. Continuando. Olha o que é que diz aqui. Conselho sobre regime alimentar, capítulo 3 ainda diz assim: o profeta Malaquias declara: eis que eu vos envio o profeta Elias
antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Malaquias 4, 5 e 6. Aqui o profeta descreve o caráter da obra de uma reforma, daquele que vai levar uma mensagem que vai converter os corações dos pais aos filhos. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias, assim como João veio no espírito de Elias, a fim de preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. Queridos, nós somos chamados a fazer uma reforma porque temos uma mensagem para dar, uma mensagem de alta responsabilidade. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 321 diz: neste tempo terrível, justamente antes de Cristo vir pela segunda vez a esta terra, os fiéis pregadores de Deus têm de dar um testemunho mais direto que o de João Batista. Um trabalho de alta responsabilidade repousa sobre eles. E aqueles que usam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus ministros e pastores. Um terrível ai repousa sobre eles. Queridos, a mensagem que Deus confiou a nós, o terceiro Elias, é uma mensagem mais direta que a de João Batista. Uma mensagem de reprovar o erro, uma mensagem de condenar o erro, uma mensagem de apontar o erro, uma mensagem de reavivamento e reforma, uma mensagem onde nós devemos nos purificar, nos santificar, eliminar o alimento cárneo, viver de maneira simples, ter uma alimentação na reforma de saúde. Não no veganismo, né? Não venha querer confundir aqui, porque agora a moda dos adventistas é eu sou vegano. O veganismo é uma seita em adoração aos animais e à terra. Nós somos vegetarianos estritos ou restritos, que fazemos isso para glorificar a Deus, porque a Bíblia diz que quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus, glória do Senhor. Queridos, estamos nos últimos momentos dessa terra, estamos no fim do tempo do fim, os acontecimentos nos provam isso, as profecias estão se cumprindo, os acontecimentos proféticos estão desenrolando a cada dia diante dos nossos olhos, e nós somos chamados como o terceiro Elias a entrar em reforma. Nós queremos fazer parte do povo chamado 144 mil, aqueles que vão dar o alto clamor, aqueles que estão se preparando, aqueles que de noite e de dia choram e gemem pelos pecados e abominações que são feitas na casa de Israel, nas nossas instituições, nas nossas igrejas. E Deus nos chama, e nós vamos ser chamados pelo povo, pelos nossos, os da própria casa, pelos da própria igreja, como os perturbadores da casa de Israel. Queridos irmãos, Deus nos confiou uma mensagem para endireitar as veredas para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando, olha o que é que diz aí na tela. Conselho sobre regime alimentar, capítulo 3. O grande assunto da reforma deve ser agitado e a mente do público deve ser estimulada, irmãos. Queridos irmãos em Cristo, o assunto da reforma deve ser agitado e a mente do público deve ser estimulada a entrar em um reavivamento e reforma. Temperança em todas as coisas deve estar associada com a mensagem, a fim de fazer voltar o povo de Deus de sua idolatria, glutonaria e extravagância no vestir e em outras coisas. Deus nos confiou uma mensagem a trazer de volta o povo à reforma. E a mensagem de reforma, o assunto de reforma deve ser agitado, deve ser levado diante do público, deve ser levado diante do povo, a fim do povo ter a mente estimulada a entrar em uma reforma e obter temperança em todas as áreas, eliminar a idolatria, eliminar a glutonaria, eliminar a extravagância no vestir e em outras coisas. Nós somos chamados, irmãos, a fazer a obra de Elias, de João Batista, de maneira mais poderosa, irmãos. Nós somos chamados como um povo peculiar, separado e santo, sacerdócio santo, nação eleita,
povo exclusivo de Deus, não para ficar exclusivamente com a salvação unicamente para nós, mas para levar outras pessoas. Nós somos chamados para reparar brechas, nós somos chamados para ser reparador de brechas. No próximo vídeo eu vou falar sobre reparadores de brechas ou construtores de pontes. É uma divergência, é um assunto que tem levado as pessoas a trazerem apostasia no nosso meio, e eu vou estar falando sobre isso. Nós somos chamados a ser reparadores de brechas e não construtores de pontes. Devemos acordar porque somos o terceiro Elias. E aqui diz, continuando aí na tela, meditação Maranata. Para a gente finalizar, diz assim: assim como João Batista, ao preparar um povo para o primeiro advento de Cristo, chamou-lhes a atenção para os 10 mandamentos, devemos dar, não com sonido incerto a mensagem, mas com sonido certo, lógico. Teme a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Com o fervor que caracterizava o profeta Elias e João Batista, devemos esforçar-nos para preparar o caminho para o segundo advento de Cristo. Vou repetir: com o fervor que caracterizava o profeta Elias e João Batista, devemos esforçar-nos por preparar o caminho para o segundo advento de Cristo. Meditação matinal Maranata, página 20. Queridos irmãos, eu não consigo enxergar Elias e João Batista pregando de maneira suave. Eu não consigo enxergar Elias e João Batista pregar conversando. Não, porque de maneira clara, calma, tal, não sei o quê. Eu não consigo enxergar isso, irmãos. Eu não consigo enxergar Cristo entrando no templo com uma azorraga, um chicote e dizendo: saiam daqui, por favor. Eu não consigo. Eu consigo enxergar uma mensagem forte e poderosa, eles perturbando a casa de Israel, perturbando aqueles que estavam apostatados, aqueles que estavam levando heresia, aqueles que estavam fazendo da casa do Senhor casa de abominação. Eu vejo os reformadores, os profetas, eu vejo Cristo levando uma mensagem com a garganta embargada, com a voz embargada, com a voz de choro, mas bradando de maneira forte contra essas coisas que estavam acontecendo na época, e nós devemos fazer da mesma maneira. Quantas vezes eu vejo vídeos de apostasia e me trava a garganta, a vontade de chorar, a lágrima vem nos olhos e a gente fica: meu Deus, até quando abominações vão ser feitas no nosso meio, até quando vão levantar fogo estranho no meio do arraial do Senhor? É lamentável o tempo em que estamos vivendo, mas eu quero dizer para você, Deus nos confiou a poderosa obra do terceiro Elias. Deus nos confiou a poderosa obra do terceiro Elias. Poderosa porque o Espírito do Senhor está sobre você e sobre mim, meu irmão. O Espírito do Senhor nos chamou para dar um alto clamor, e aqueles que estão do nosso lado, que têm a mente carnal, que estão em apostasia, vão receber alguns e vão voltar para a verdade. Outros vão olhar para nós e vão nos chamar de dissidente, de fanático, de louco, de extremista, de alarmista. Mas os fiéis de Deus vão ouvir a voz do Senhor, bradando para que eles se entreguem ao Senhor completamente e voltem a estudar a Bíblia, voltem a orar, voltem a clamar ao Senhor, voltem a jejuar, voltem e façam uma reforma completa e tenham um reavivamento. E aqueles que ainda estão em outras igrejas, aqueles que ainda não conhecem a Cristo, vão ser impulsionados a conhecer essa mensagem do fim, do tempo do fim, e vão se converter ao Senhor Jesus também. Meu querido irmão, eu peço ao Senhor que abençoe você, abençoe a sua família, abençoe a sua casa, abençoe a cada um de nós, pois o Espírito do Senhor está se retirando da terra, está se retirando das pessoas, está se retirando daqueles que se recusam a entregar-se ao Senhor. E nós devemos clamar: Senhor, me sela com Teu Espírito Santo, coloca em mim, em minha testa o Teu selo, coloca em meu coração o Espírito de Cristo, coloca em minha mente
Em meu caráter, o caráter de Cristo. Estamos nos últimos dias, estamos nos últimos momentos e é hora de reavivamento e reforma urgentemente, depressa, desesperadamente, irmão. Vamos fazer uma oração? Pai querido, Pai amado, te louvamos e agradecemos por esse estudo. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a entrar no estado de reforma e reavivamento. Que o Senhor nos ajude a buscar a Tua presença em primeiro lugar, a cada manhã, a cada dia. Nos ajude a se entregar ao Senhor verdadeiramente. Tira-nos do comodismo, tira-nos da mornidão laodiceana, Pai, e traz um reavivamento e reforma. Nos ajude a fazermos parte dos 144 mil que vão dar o alto clamor para despertar as virgens adormecidas que estão preparadas, que estão se preparando e as que vão entrar em um processo de joeiramento também, Senhor. Nos ajude, Pai Santo, a viver o Evangelho eterno. Nos dá a mente e o caráter de Jesus, Pai. Perdoa os nossos pecados e nos ajude a vencer o pecado pelo sangue de Jesus Cristo, que venceu para nos dar a vitória por completo sobre o pecado. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Deus abençoe, tenha uma semana de paz e se prepare, pois estamos no fim do tempo do fim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, não custa nada. Ative o sino de notificações, seja um inscrito no nosso canal, compartilhe os vídeos com o máximo de pessoas que você puder e vamos juntos tocando a trombeta. Deus abençoe você.